pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje nós vamos falar sobre continente contido. Então, vamos expandir um pouquinho acerca desse assunto? Então, esse é uma colocação de Bion, né? E onde ele diz que o continente é algo que contém e o conteúdo é algo que é contido. Então, vou fazer uma ilustração para entender um pouquinho o que é essa relação, né? Continente contido. Vamos imaginar que o continente seria um copo. E vamos imaginar que o contido é a água que está dentro desse copo. Ou seja, o copo contém a água. Vamos expandir mais um pouquinho? Vamos trazer, então, para a psicanálise. Eu tenho um corpo e tenho uma mente. Esse corpo vai ser o continente e essa mente vai ser o contido, ok? Vamos caminhar um pouquinho mais? Então, agora nós vamos falar que... Vamos para um outro exemplo. Vamos falar que agora eu tenho uma mente e pensamentos. Então, essa mente vai ser o meu continente e esses pensamentos que vai significar o meu contido. Vamos expandir um pouquinho mais, então. Então, já sabemos aí, já fizemos a ilustração do continente contido, dei alguns exemplos, e agora vamos saber como que a gente diferencia o continente do contido. O continente, ele não muda, ele possui invariância, ele é sempre o mesmo, ele possui estabilidade. Vamos expandir um pouquinho mais nessa relação de continente contido. Então, agora vamos pensar que a mãe e o bebê, nessa relação mãe-bebê. A mãe é o continente e esse bebê é o contido. Enquanto que o bebê, por ser contido, ele tem que ter características de contido. Qual é a característica de contido? Está em transformação. Então, esse bebê, ele está sempre em transformação. O bebê com dias de vida não possui a mesma característica do bebê de 9 meses, de 12 meses. Ele está o quê? Ele está em constante transformação, não é mesmo? Agora vamos pensar nessa mãe. A mãe, ela é sempre a mesma. Ela tem que ser sempre a mesma. Ou seja, ela é o continente para o bebê. O colo dela tem que ser sempre o mesmo. Entendeu? Para a mãe não pode haver transformação. Então, para suprir essas necessidades do bebê, para amparar esse bebê, ela tem que estar ali, ela tem que ser a mesma. O contido, ele está sempre em transformação. Ele tem algo para ser transformado, está em constante mudança. Então, o colo da mãe não muda. É o amor, é o carinho, é a atenção, tem que ser o mesmo. Quando essa criança cresce, a partir do momento que ela se sente segura, independente, é porque ela teve alguém que foi continente para ela. Ela teve alguém que a acolheu, teve um acolhimento. Ela não precisa mais do colo da mãe, ela não precisa mais ser contida. Houve um modelo para aquela criança, houve um continente. Então, não há como amadurecer se não houver acolhimento. Então, se eu estou falando que a mãe é um continente e o bebê é o contido, para que essa mãe possa desenvolver esse continente para esse bebê, ela precisa ter sido contida por alguém, né? Ela precisa que alguém tenha sido continente para ela. E nesse caso, é o pai desse bebê. Como assim? Como que acontece isso? Então, o ambiente que a mãe está, inclusive nesses primeiros dias de vida do bebê, nos primeiros meses, as condições, né? O ambiente em que essa mãe está,
como que está essa relação com esse marido, né? Com esse pai desse bebê. Se ele proporciona um ambiente de acolhimento para ela, para que ela possa estar tranquila para ser continente para esse bebê. Mas de que forma? Esse pai ele não vai conseguir amamentar, não é mesmo? Então, o que ele pode fazer? Ele trazer um copo d'água, ele trazer uma comida, ele deixar um ambiente, né, acolhedor, ajeitar aquela almofadinha, proporcionar o ambiente para essa mãe, né, para essa mulher, para que ela possa ser continente para o bebê. Então, o pai vai ser continente para essa mãe e essa mãe vai ser continente para esse bebê. Então, se esse pai proporciona para essa mãe esse ambiente acolhedor, de amor, de carinho, de atenção, ela vai ter um ambiente, né? Vai se sentir acolhida e vai poder acolher esse bebê, vai ser continente para esse bebê. Então, vamos lembrar também que para esse pai e para essa mãe exercerem essa função, né, de ser continente, provavelmente eles também foram contidos por esses pais, não é? Porque tudo é um modelo, tudo é uma repetição. Então, os pais foram continente para esse pai e para essa mãe, para que eles possam ser continentes para esse bebê. Trazendo para um setting terapêutico. A gente recebe um paciente que começa o tratamento e percebe a partir, né, no caminhar desse tratamento, ele percebe um ambiente acolhedor, não é? Porque o analista, ele vai ser um continente para o paciente, ou seja, o analista é o continente e o paciente vai ser o contido. Então, ele não está acostumado com isso. Ele não está acostumado com esse ambiente de ser acolhido, esses pacientes, né? Vamos dizer assim. Então, ele não vai dar conta de continuar fazendo as sessões, porque ele não se permite ao processo de transformação. Ele simplesmente não entra no processo de análise. Então, nesse exemplo aqui, eu vou dizer que esse paciente não consegue ser continente para alguém, porque houve falhas nesse processo. Alguém não conseguiu ser continente para ele, para esse sujeito. Então, provavelmente, ele vai repetir isso com os filhos, e esses filhos com seus filhos, até que alguém perceba isso e veja que isso não é saudável e consiga procurar ajuda e quebrar isso, não é? E se permitir transformar. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Se tiver sugestão de vídeo, de outros temas que vocês queiram tirar dúvidas, deixa aí nos comentários. Curte o vídeo, ativa o sininho para receber os meus próximos vídeos. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau!